Olá, amigos e amigas. Bom, vocês sabem que aqui, nosso boletim é uma análise filosófica das conjunturas políticas e geopolíticas que nós estamos vivendo diariamente, tá? Mas, nesse boletim de hoje, eu quero começar uma reflexão com vocês, que, primeiro, fazendo uma viagem no tempo, isso mesmo, fazendo uma viagem no tempo. Vamos voltar em 2014. Bom, 2014, presidente da República era presidente Dilma Rousseff. No ano de 2014, o Brasil tinha, dados da época, né? O Brasil tinha ali, né, naquele momento em específico da nossa história, nós tínhamos uma das menores taxas de desemprego que esse país já teve. Nós tínhamos uma das melhores taxas de salário que esse país já teve. As pessoas estavam ganhando relativamente muito melhor do que em qualquer outro momento passado no país, né? Após 3 governos consecutivos de esquerda. Então, desemprego em baixa, salários em alta, a gasolina, por exemplo, que todo mundo fala da gasolina, estava também com um preço muito abaixo do que teria posteriormente, mas, e aí tem o mas, se nós pudéssemos agora pegar a nossa máquina do tempo e ir numa banca de revista daquela época, né? Banca de revista que é algo que hoje quase não existe mais, mas na época existia. E fôssemos até a banca, fôssemos ler as notícias dos jornais, uma palavra iria estar nos jornais: crise. Crise. Né? Tomate subiu um pouco, crise. Aconteceu crise, crise, crise. Só se falava em crise, sendo que não havia, no mundo real, crise nenhuma. Né? Nós estávamos num momento economicamente muito bom para o país. Mas, você ligava a televisão, né? Crise, crise, crise. Qual foi o resultado dessa conjuntura aí que a imprensa brasileira, né, clamava por crise? O resultado foi que, né, houve a imprensa tanto falou de crise que havia uma sensação das pessoas que havia uma crise, apesar dela realmente não existir. Isso é algo da psicologia social. Você escuta tanto falando que as coisas estão ruins, que mesmo se você vive no melhor dos momentos ali, né, a sua percepção, devido à constante fala de que de que está em crise, é que há realmente uma crise mesmo não havendo. Bom, o que acontece ali a partir de 2014? A gente conhece a história, né? Infelizmente, a gente conhece a história, né? Aquele momento que você tinha 6,5%, né, só de desemprego do país. O que acontece a partir daquele momento? Bom, a ideia de que estamos em crise, que precisava de reformas, vai levar a presidente Dilma, já reeleita, a colocar na economia um neoliberal, no Ministério da Fazenda, né, e abandonar as políticas que até então eram as políticas que ela fazia de neodesenvolvimentismo, né, para o qual ela foi reeleita, mas ela abandona, né, devido à pressão da imprensa, essas políticas em favor de uma política neoliberal, que aí sim, né, vai levar a um esgotamento do governo, do segundo governo. Ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, você tem ali a chamada
Operação Lava Jato, né, que com a ideia ali de combate à corrupção vai travar um verdadeiro lawfare, né, que tinha por objetivo demonizar a política, né, e principalmente destruir o maior partido de esquerda da América Latina, né, se não do mundo, né, que é o PT, e também, né, levar ali para a prisão o maior líder popular de esquerda e também ex-presidente, com 2 mandatos, que saiu com quase 87% de aprovação desses 2 mandatos para a prisão, que é o presidente Lula, né, porque a mulher do presidente Lula, em algum momento, visitou, né, um apartamento. Visitou um apartamento que estava ali para ser vendido. A gente, o resultado concreto disso tudo, né, além da demonização da política, né, e o presidente Lula viria realmente depois, né, a ser preso, né, e é lógico que depois o STF iria suspender, né, a prisão do presidente, por causa, né, de tudo que foi descoberto ali na chamada Vaza Jato. Bom, com o presidente nessa conjuntura, houve ali, né, porque a Lava Jato não se preocupou em separar as pessoas que teriam cometido maus feitos das empresas, e isso fez com que as empresas brasileiras ali de construção civil, né, que nessa época, né, operavam na América Latina inteira e na África, disputando com as empresas norte-americanas, viessem, a maioria, a perder, né, essa iniciativa histórica que eles tiveram ali, né, e com o tempo sendo substituída por empresas norte-americanas, né, nos seus ramos ali de atuação, né, e o Brasil perdeu ali a oportunidade de ter grandes multinacionais operando em toda a América Latina e África. O mesmo acontece com a indústria naval, principalmente ali no Rio de Janeiro, e a Petrobras, né, que também perde muito com, com toda a operação Lava Jato. Há, há até um momento que, né, você tem ali a Petrobras que pagar indenizações exorbitantes para acionistas norte-americanos, e, na verdade, a crise anunciada em 2014 e 2016, ela se torna real, porque a partir de 2016 ela vai se tornar realmente real, porque pelas estimativas que a gente tem aí, estimativas por baixo, todo esse processo por baixo, né, levaram quase a mais de 1 milhão de desempregados, né, principalmente ligados a esses setores da petroquímica, indústria civil, etc., obras que pararam e tudo mais, e aí o desemprego, né, teve uma alta, com o desemprego em alta, os salários caem, e você tem crise. O Brasil, que era estava entre sexta e sétima economia do mundo, sempre ali, passa a 13ª economia do mundo, e a extrema-direita tem uma ascensão no Brasil, né? Tem uma ascensão que vai levar, posteriormente, como a gente sabe, à eleição do Bolsonaro, né? E é o momento político atual que a gente vive. Então, veja bem, e é claro, né, estava aqui ao impeachment da presidente Dilma, né, pela ideia ali de pedaladas fiscais, mas que, para uma parte da população, a ideia de pedaladas fiscais, né, que é algo que é bastante técnico, né, era lido como se a presidente fosse corrupta. Uma presidente totalmente honesta e uma grande administradora. Mas era lido, mas era a leitura que se fazia, né,
pelo não entendimento aí do que é pedaladas fiscais, é que tinha atos de corrupção ali ligado com a presidente. Ela é impeachmentada, naquele impeachment que foi transmitido pelas TVs, né, um verdadeiro... a gente viu ali, né, deputados, o comportamento de alguns deputados ali naquele impeachment que a gente não acha nem palavras para expressar, né, que foi aquilo. Mas a crise veio, a tão esperada crise que não havia em 2014, mas que a imprensa, né, queria tanto, acaba vindo, então, após 2015, 2016. Por que nós estamos relembrando isso? Agora, vamos pegar a nossa máquina do tempo e voltar para o tempo atual. Chegamos. Estamos agora no tempo atual. Por quê? A imprensa brasileira, né, a grande imprensa aí, né, um canal da grande imprensa, ainda que é um canal que tem ligações aí com a imprensa norte-americana, notificou, né, fez uma reportagem essa semana, onde eles apresentam uns dados, assim, eles colocam assim, que em 2021 o Brasil tinha 14,8% era a taxa de desemprego. Em 2024, 7,6%. Em janeiro de 2022, logo quando começa o atual governo Lula, a renda média do brasileiro, 2.754, o salário médio. Atualmente, o salário médio, janeiro de 2024, R$3.078. E o que eles disseram, que, segundo eles, a partir de uma leitura ali do Banco Central, que isso é prejudicial à economia brasileira. Então, o povo ter mais emprego, baixar a taxa de desemprego e você ter melhores salários para poder cuidar melhor da sua família, né? Comprar alimentos de melhor qualidade, guardar talvez um dinheirinho ali para poder levar a família no domingo, né, para uma hora de lazer, então, um churrasquinho, ou levar a família no shopping, ir num cinema, né, com a família. Isso não pode. Né? Você tem que ganhar aquele salário que dá para você pagar o ônibus para ir para trabalhar e comer. Opa, desculpa aí, eu bati a mão na mesa. E, né, aquele salário para você comer, pagar o ônibus, pagar e com muita sorte aí pagar conta de energia e água. Não pode ter um salário que sobra dinheiro para lazer, para cultura, para nada disso, não pode. Não pode, né? Não pode. Bom, aí, né, você tem essa crítica. E agora emendado com questões do Banco Central. Banco Central este que no governo Bolsonaro foi entregue para os bancos, a tal autonomia do Banco Central. Você imagina que um país como o Brasil decidiu que não vai fazer política monetária. Ele vai entregar a política monetária para os bancos. Né? Tem um ditado popular, né, que fala sobre quando é que você entrega, você coloca a raposa para vigiar o galinheiro. Né? Então, você entrega a política monetária para os bancos e o governo não tem controle da política monetária do seu país. Imagine isso, né? O governo que não tem controle da política monetária do seu próprio país, porque esse pessoal se diz patriota, não é nacionalista. Sabe por quê? Não é? Se você pegar, você pode não concordar com muitas ideias, mas se você pegar um patriota, nacionalista clássico, como, por exemplo, era o Enéas lá nos anos 90, e for ler os discursos dele, ele vai estar defendendo justamente o controle sobre o Banco Central, ele vai estar defendendo a Petrobras, ele vai estar defendendo a Embraer, que quase foi vendida para a Boeing depois de tudo o que aconteceu a partir de 2016 nesse país, quase que nós entregamos a maior empresa, fábrica, maior empresa de inovação aérea do sul global para a Boeing, que é o lugar onde acontecem as maiores inovações desse país.
Sem falar da empresa de semicondutores, que se o Lula não tivesse sido eleito, provavelmente já teria desaparecido. Estava em processo, né, para ser extinta quando o Lula voltou e a Ceitec está aí de volta. Tá? Então, mas eu estava falando justamente, né, ali do Enéas, por quê? Porque os nacionalistas, os patriotas, mesmo aqueles que eram de extrema direita, eles tinham a ideia de que a economia deveria ser nacional. Você via isso até nos presidentes militares, como Geisel. Agora, esse pessoal aí que se diz patriota agora, não, eles não têm nenhum problema que a economia fosse toda entregue para ser gerida por banqueiros ou que toda a economia estivesse voltada a gerar juros para investidores estrangeiros, enquanto a população brasileira, aqui internamente, com o aval do Banco Central, paga os maiores juros do planeta. Vê se no Japão ou na Europa tem juros exorbitantes sobre cheque especial, cartão de crédito, etc., como tem no Brasil. Não existe no mundo. Não existe no mundo. E essa extrema-direita, né? Aí, eu não sei que tipo de país eles almejam, né? Assim, sem governo, sem controle monetário, talvez algo parecido com a Somália ou Haiti, né? Ou o que está acontecendo agora na Argentina. Infelizmente, né? Para todos esses povos que não mereciam os processos históricos que eles estão sofrendo agora. Né? Esperamos que esses processos históricos consigam ser invertidos em favor dos povos dessas nações que eu citei aqui. Bom, então, é isso. Assim, você tem aí a imprensa, de novo, falando que estamos em crise, que estamos caminhando, que desemprego, que diminuir o desemprego e aumentar os salários é algo que tem que ser visto como potencial para gerar crise. Olha, gente, não dá, né? Não dá. Não dá porque, assim, a gente tem uma preocupação com as pessoas, com o povo, porque eu vejo que o verdadeiro patriota, o verdadeiro nacionalista é aquele que se preocupa com a qualidade de vida, que se preocupa, né, com o seu povo, com a soberania do seu país. E é isto que nós precisamos, nós da esquerda, precisamos ter em mente, tá? E veja, nós estamos num momento histórico que conseguir diminuir o desemprego e ter um avanço nos salários é algo, olha, quase impossível, né? Porque apesar do governo anterior ter terminado, né, você tem que reestruturar o país, né? Que foi totalmente desestruturado. E, além disso, lidar com um Congresso que não é mais aquele Congresso que o Lula teve que lidar de direita a partir de 2002. É um Congresso que tem muitos parlamentares de extrema-direita que estão ali só para poder só para poder lacrar e aparecer nas redes sociais. Né? Que não tem um projeto de país. Né? Só projeto de lacração. E ainda assim, o Lula, né, tem conseguido, e toda a sua equipe, ministros, etc., tem conseguido esses feitos como diminuir o desemprego, tá, e ter um aumento nos salários. Né? Olha, o que devemos fazer nesse momento histórico? Nesse momento histórico, devemos alertar a população para isso, porque tudo o que aconteceu em 2014, naquela época havia um domínio da imprensa, seja escrita, né? Eu citei aqui banca de jornal, que hoje praticamente desapareceram, né? Aqui na minha cidade é mais fácil de achar um dinossauro, e de verdade mesmo, tá? Que aqui é um polo de paleontologia, é mais fácil de achar um dinossauro do que uma banca de jornal, tá? E, ao mesmo tempo,
as redes de televisão perderam, né, o poder que elas tinham de manipular a informação graças às redes sociais, mas nas redes sociais também é necessário que a gente faça esse enfrentamento levando a verdade para o povo brasileiro. Tá? Você pode começar fazendo isso, dando like aqui no canal, fazendo a sua inscrição aqui no canal, tá? Para que você possa receber os nossos vídeos. Também tem um sininho, se você apertar o sininho aí, você vai receber os nossos vídeos diários e compartilhando este vídeo nas suas redes sociais, inclusive naquele grupo do WhatsApp da família, que você sabe que depois que você compartilhar este vídeo, as pessoas vão ficar muito felizes com você, mas compartilha lá também, tá? Então é isso, porque este é um momento que a gente precisa alertar a população brasileira, né, para que algo semelhante ao que aconteceu ali após 2014 não volte a acontecer, do país estar melhorando, mas quererem passar essa imagem que tem uma crise todos os dias, né, e que o governo não está trabalhando. E quando o governo e o governo consegue conquistas que deveriam ser comemoradas, e eles levam, eles anunciam isso, mas transformam em algo que deve ser temido, colocando a palavra crise após tudo, tá bom? Então, precisamos fazer isso. E por isso mesmo, o nosso boletim, né, boletim do professor Edgar, aqui no canal, ele é agora diário. Diário. Todo dia você entra aqui, tem vídeo para você. Ok? Gente, se inscrevam, tá? Aperte o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o professor Edgar e este é nosso canal.